Olá, muito boa noite para você que se conecta ao portal F5 News. Nós falamos ao vivo de Aracaju, agora 18 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos começando essa edição especial do Minuto F5 para atualizar você sobre a situação das chuvas aqui em Sergipe. Estamos completando aí o 5º dia de chuvas constantes e quase que ininterruptas em todo o estado, um impacto bastante considerável, não só aqui na capital sergipana, mas também em várias cidades do interior. E ao longo desta edição, deste jornal, nós vamos atualizar você sobre as informações, vamos também discutir um pouco essa situação dos alagamentos aqui em Aracaju. Por isso eu quero convidar você a permanecer com a gente para ficar atualizado, também para esclarecer as suas dúvidas. Você pode deixar aí no seu comentário a sua pergunta. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com um especialista em desenvolvimento urbano, em urbanismo, e nós vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo na cidade. Afinal, há pelo menos 48 horas nós temos centenas de famílias ilhadas na zona oeste aqui de Aracaju, outros pontos da cidade também afetados, no interior do estado também muitos transtornos, deslizamentos, desabamentos de casas, casas submersas no interior do estado, ou seja, uma situação bastante complicada, bastante delicada. Nós vamos também trazer a atualização das ações do governo daqui de Aracaju e também do governo estadual. Hoje à tarde o governador Belivaldo Chagas esteve em uma barragem aqui na região metropolitana, o prefeito Edivaldo Nogueira e as equipes da prefeitura também nos pontos de alagamento aqui da cidade. Nós vamos trazer as informações atualizadas sobre o que tem sido feito pelo poder público, pelo poder executivo, para tentar conter aí os transtornos e reflexos da chuva. Vamos também atualizar a previsão do tempo para este final de semana, para os próximos dias aqui em Sergipe. Então permaneça com a gente ao longo desta edição do Estúdio F5. Mas antes da gente atualizar as informações, a repórter Fernanda Araújo preparou para a gente um VT que vai mostrar um resumo desses 5 dias de chuva aqui em Sergipe. Vamos acompanhar. Começou a chover em Sergipe ainda na noite do domingo passado, mas foi a partir da segunda-feira que a chuva veio com mais intensidade por conta de uma frente fria no oceano. Em Aracaju e em diversas cidades do interior, os transtornos só aumentam. Fotos e vídeos enviados por internautas mostram o drama de quem teve a casa invadida pela água. Em Aracaju, moradores de conjuntos habitacionais do bairro Jabotiana, na zona oeste da cidade, estão há quase 2 dias ilhados, porque o rio Poxim transbordou. Mais de 60 famílias foram desalojadas. Em Japaratuba, 5 casas desabaram em um barranco. Em Riachuelo, pelo menos 150 casas ficaram submersas e mais de 100 famílias desalojadas com a cheia do rio Jacarecica. Pontes cederam na cidade de Divina Pastora e Santa Rosa de Lima, bloqueando o tráfego de veículos. Na divisa com a Bahia, o transbordamento de uma barragem fechou a rodovia BR-235. No Alto Sertão do estado, o nível do Rio São Francisco não para de subir e já preocupa a população. Moradores de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Maruim e Estância também sentiram os efeitos da chuva nos últimos 5 dias. Pois bem, como nós vimos aí nas imagens que foram enviadas por internautas do F5 News, uma situação bastante complicada para moradores de várias cidades, não apenas aqui da capital sergipana, mas de vários municípios que estão afetados pelas chuvas que caem, na verdade, desde o domingo, como a Fernanda bem falou, à noite, mas foi a partir da segunda-feira que ela começou a se intensificar. E nós já temos a informação do Instituto Nacional de Meteorologia de que a frente fria que estava atuando sobre o oceano e provocando essa chuva aqui na região, ela já se afastou, mas ainda a previsão de chuva, ainda nesta edição nós vamos passar a previsão do tempo completa, porque agora nós vamos atualizar as informações dos efeitos das pessoas afetadas de acordo com os últimos balanços que foram divulgados pela Defesa Civil do Estado e também pela Prefeitura de Aracaju. Olha, aqui em Aracaju, de acordo com a última informação, última atualização da Prefeitura, já choveu desde a segunda-feira mais de 200 milímetros. Esse é o acumulado de chuva até esta sexta-feira.
E as áreas mais afetadas é o bairro Jabotiana, mais precisamente ali os conjuntos Santa Lúcia, JK, Sol Nascente, onde a população está ilhada aí há mais de 48 horas. E segundo a Prefeitura Municipal, 75 famílias, o que dá em torno de 205 pessoas, estão abrigadas no Centro de Referência e Assistência Social Madre Teresa de Calcutá e também na Escola Municipal José Ayrton de Andrade, onde a Prefeitura está ali com a equipe da assistência social e também da saúde, dando suporte a essas famílias, essas mais de 200 pessoas que estão desabrigadas por conta da chuva. Nós já mostramos no F5 News que há pelo menos 2 dias os moradores amanheceram ilhados, sem conseguir sair, deixar suas casas, porque o rio Poxim transbordou e aí as ruas ficaram completamente alagadas. Algumas casas, principalmente ali na região do Largo da Aparecida, nós mostramos no VT da Fernanda, foram invadidas pela água da chuva, uma situação bastante complicada. Vamos agora atualizar o balanço que foi divulgado hoje, o mais atual da Defesa Civil Estadual. Até o momento, nós temos registradas 809 pessoas desabrigadas em 12 municípios sergipanos. O maior número de pessoas afetadas, de acordo com a Defesa Civil Estadual, está no município de Riachuelo. A cidade está debaixo d'água completamente, várias famílias afetadas, são mais de 150 casas submersas e aí 311 pessoas desabrigadas no município de Riachuelo, que fica aqui na região metropolitana de Aracaju. O rio lá também transbordou, a população está com dificuldade de acesso à energia, à água, de acordo com as informações dos moradores do local. Nesse momento, inclusive, eu acabei de conversar com moradores lá de Riachuelo, está chovendo. Aqui em Aracaju, neste momento, não chove, a chuva deu uma trégua desde o meio da tarde, mas lá em Riachuelo está chovendo. Os acessos à cidade também estão prejudicados, apenas uma via de acesso, porque a situação realmente é bastante complicada lá em Riachuelo. Até o momento, é a cidade que tem o maior número de pessoas afetadas. Aqui em Aracaju, de acordo com a Defesa Civil Estadual, 220 pessoas estão desabrigadas. Também há registros de pessoas desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. Em São Cristóvão, 40 pessoas. Em Estância, 3. Em Nossa Senhora do Socorro, 39. Em Lagarto, 18. Em Indiaroba, 40. Em Japaratuba, 16 pessoas. 50 em Laranjeiras. 12 em Umbaúba. 20 em Maruim. E 40 na cidade de Carmópolis. A Defesa Civil também registrou que 672 pessoas estão desalojadas em 5 municípios. São pessoas que deixaram suas residências e estão na casa de familiares ou amigos. São 600 pessoas em Aracaju, em Japaratuba 60, em Lagarto 4, em Carmópolis 4, Santa Rosa de Lima 4, o município que teve aí a ponte que cedeu, e no total 28 casas foram destruídas e outras 71 estão danificadas no estado, além das casas, dos imóveis que foram interditados porque estão em áreas de risco. A Defesa Civil também informou em seu balanço que ainda não foram registradas pessoas feridas, vítimas feridas, mas 3 pessoas estão desaparecidas até o momento, nos municípios de Porto da Folha, Itaporanga e Riachuelo. Riachuelo, inclusive, que foi o único município até o momento que decretou o estado de emergência por 30 dias, mas outros municípios já sinalizaram que devem também fazer esse decreto de situação de emergência, de calamidade por conta das chuvas. Bem, este panorama dá para a gente ter um pouco a ideia, a noção da complexidade do problema e dos efeitos. As autoridades dizem, os órgãos que estão aí trabalhando nessas operações, nessas forças-tarefas para minimizar os impactos, eles dizem que mesmo depois que a chuva cessar, haverá ainda um período de alguns dias até que a situação dessas famílias, das áreas afetadas aqui na zona oeste de Aracaju, por exemplo, ela volte à normalidade, claro, porque vai ser preciso esperar a água baixar, e aí tem todo um trabalho também que deve ser realizado não só pelas famílias, mas pelo poder público também, para fazer aí o rescaldo desse trabalho. E há previsão de mais chuva nos próximos dias, apesar de que com intensidade menor
mais fraca. Bem, para falar sobre os efeitos da chuva, o impacto da chuva e também para discutir um pouco das soluções que podem ser adotadas pelos governantes para que as cenas que nós vimos agora há pouco, elas não voltem a se repetir, nós convidamos o especialista em desenvolvimento urbano, Valdson Costa, que é também diretor do meio ambiente aqui da Sociedade CMA, é um estudioso da questão do urbanismo aqui, principalmente na região metropolitana, em Aracaju, tem se debruçado há anos a estudar a questão do plano diretor de Aracaju, que inclusive está desatualizado há mais de uma década, e ele vai nos ajudar a entender um pouco o que é que motiva esses alagamentos e também o que pode ser feito. Valdson, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Por estar aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer ao Valdson, você pode deixar aí nos comentários da nossa transmissão ao vivo. Eu queria começar, Valdson, pedindo que você explicasse para a gente, primeiro, o que é que está na raiz desse problema das enchentes e dos alagamentos. É claro que na situação, por exemplo, aqui de Jabotiana, a gente teve o transbordamento do rio, que é um fato atípico, não dá para você controlar, porque isso decorre do volume de chuva, que está muito acima do esperado. A gente lembra que já choveu nesses 5 dias o que era previsto para todo o mês de julho, mas não é só a questão da intempérie, né? Existem fatos que poderiam ser evitados. Exatamente. É uma coisa que a gente precisa, para compreender todo esse processo, é interessante que a gente possa fazer um resgate histórico do processo de ocupação que acontece não só em Aracaju, mas na maioria da ocupação do solo urbano, na maioria das cidades brasileiras. O processo de desenvolvimento urbano, ele surge principalmente, as habitações, as moradias das cidades, elas surgem próximas. Isso é um processo histórico comum, próximas às áreas que contêm a água, os leitos dos rios. E aí esse processo traz um diferencial muito grande em razão das formas de ocupação. Aracaju, ele possui uma especificidade no seu processo de ocupação, onde ele, na história do desenvolvimento urbano, ele nasce na região do centro da cidade, Colina de Santo Antônio, que a gente tem toda essa expansão trazendo todo esse contexto pelo Rio Sergipe, Avenida Beira-Mar, e a gente traz todas essas complexidade de expansão urbana que nós temos em Aracaju ao longo desses mais de 100 anos da cidade de Aracaju. Mas uma coisa que é muito importante a gente perceber é que dentro desse processo de ocupação de novas áreas, processo de construção de casas, de campos, de áreas habitacionais, o grande indutor desse processo é o poder executivo. Primeiro, por uma demanda econômica em que as cidades crescem, consequentemente traz economia gera uma quantidade de pessoas que vêm morar nas cidades, né? E aí a gente tem um processo que vem desde a saída das pessoas do meio rural para o meio urbano, e aí a gente precisa fazer um processo de organização para que essas pessoas possam não morar em áreas de risco das cidades. E aí a complexidade, a questão do Jabotiana, e aí trazendo a questão do Largo da Aparecida, a questão também do Santa Lúcia, Zona Centro e JK, a história da ocupação ela foi feita através das companhias habitacionais. As famosas, como a gente chama antigamente, as famosas Coabs, né, que eram induzidas através de financiamentos públicos para se construir espaços de moradia para as pessoas em razão do desenvolvimento econômico da cidade. E aí, é importante que a gente saiba que durante o período em que foi construído esses bairros, não existiam legislações ambientais, legislações urbanas e nem instrumentos legislativos tão eficientes como a gente tem hoje, que fazia um ordenamento desse uso do espaço urbano para a moradia. E aí a gente tem hoje, não só em Aracaju, mas no Riachuelo, um exemplo desse, e aí a gente traz para os municípios do interior, região metropolitana e municípios do interior, a gente traz a questão do planejamento urbano, de como você deve pensar a cidade daqui a 10 anos. E aí o instrumento principal que vai nortear tanto o poder legislativo como o executivo é o plano diretor. E aí, trazendo o plano diretor, que é uma obrigação legal de municípios acima de 20 mil habitantes, de possuir esse plano, para dizer onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer,
quais os meios da cidade crescer, quais são as zonas de adensamento preferencial para moradia, quais são as zonas de adensamento preferencial para ramos industriais, áreas econômicas, de comércio. Ele traz esse delineamento da cidade, esse planejamento da cidade, e aí é importante que a gente possa discutir o caso específico Jabotiana. O que é que aconteceu naquele histórico do Jabotiana? O que a gente vem pesquisando, eu acredito que pode vir mais novas informações, em razão de que a pesquisa nunca acaba. A ocupação daquela região, antes de se iniciar o processo de ocupação, é necessário que a gente faça estudos específicos sobre níveis de maré. E aí onde é que está esse alagamento hoje natural, que a gente pode botar entre aspas, que existe no Jabotiana e de algumas ruas. Dentro da geografia física, que é minha área de estudo, a minha área de formação, a gente sabe, tem como calcular, e aí os estudos hidrológicos podem mostrar isso, os geólogos e os hidrólogos também podem apresentar, as concepções de que, olha, durante os últimos 15 anos a gente teve marés específicas tanto, e a área de cheia e seca desse rio vai daqui até aqui. E aí você consegue controlar até onde as habitações devem ir. E aí no Jabotiana não é necessário nem chover para que as ruas encham. É só dar uma maré muito alta, de ponto muito alto, ou luas com maré, coincidir maré alta com noite de lua, com dia de lua, que é as consequências dos movimentos das marés, que algumas ruas no Jabotiana enchem. Então, isso mostra claramente para a gente que houve uma ausência de planejamento e de estudos para a habitação daquele local. Então não é o rio ocupando as casas, é o rio ocupando o espaço que é natural dele. É um processo de apropriação do rio, do espaço, que é uma dinâmica de cheia do próprio rio. E aí nós, com o processo histórico, com a ausência desse planejamento, do regramento do espaço urbano, nós acabamos ocupando esses espaços e esses espaços acabam sofrendo essas consequências que a gente está tendo hoje, de alagamento, de cheia, desses processos que nós temos hoje. A 13 de julho é um outro exemplo, não precisa chover para 13 de julho encher, as marés de março são a resposta disso. Então existem vários outros pontos na cidade também que sofrem com esse aspecto. Walson, você falou que essas enchentes elas são recorrentes. Do que você já viu, e também não é a primeira vez que a gente do F5 News cobre enchentes ali, especialmente na região do Largo do Aparecida, do que você já viu nesse tempo que você estuda Aracaju, você considera que a que nós estamos vivendo neste momento, ela é a mais grave ou ela é a maior dos últimos anos? A maior em proporção de quantidade de pessoas desabrigadas, sim. Mas a gente teve em alguns momentos naquela região, no ano de 2010, a maior cheia da região de Jabotiana do Largo da Aparecida, onde causou prejuízos enormes para as residências que estavam próximas daquele local. Então a gente tem um histórico já, que aí vem a grande pergunta: se nós sabíamos, por que não evitamos? É onde é que vem essa grande questão. Se já aconteceu anteriormente, por que aconteceu mais uma vez? Tipo errar uma vez é normal e errar duas vezes não é normal. Então, esses efeitos normais, essas ações que vêm acontecendo com certa constância na região de Jabotiana, mostra que a gente tem que pensar no antes do Jabotiana, porque ela é uma enchente natural. E aí pensar antes do Jabotiana é necessário que a gente possa discutir de forma categórica a saúde da capacidade hídrica, de absorção hídrica do rio Poxim e dos seus afluentes. E aí a gente vai discutir questões hídricas. Discutindo das questões hídricas, a gente precisa discutir outras questões muito importantes. Antes do rio Poxim Açu, rio Pitanga, o rio Poxim, os rios que fazem afluente, que são afluentes da bacia hidrográfica desse rio Sergipe e do rio Poxim, como é que está a saúde desses rios? Como é que está a profundidade desses rios? Como é que está a capacidade o aterramento desses rios? A retirada de areia que vem acontecendo, muitas das vezes, nas margens, que vai desde a nascente, que nasce lá na região, areia branca Itabaiana, que vem correndo por esse percurso e a gente tem a consequência dele lá. E aí, claramente, o diagnóstico que foi feito pela Universidade Federal do Sergipe, através do Departamento de Ciências Florestais, no ano de 2009, que foi o diagnóstico do rio Poxim, mostra que as matas ciliares, que é o que segura a água e que segura a areia, claramente estão em situações degradantes.
Vou dar um exemplo claro. Se nós formos hoje na nascente principal do Rio Poxim, a gente não vai imaginar que o Rio Poxim existe. Porque a situação de degradação é alta. O professor Roberto Anastácio, da Universidade Federal de Sergipe, vem desde o ano de 2005 estudando e tomando ações para reverter esse processo, que são muito importantes. E aí onde é que a gente traz as consequências do desmatamento das áreas de mata, antes do Rio Poxim. Aí a gente trabalha a discussão da questão rural, do impacto da questão rural em áreas urbanas. E aí a gente traz um contexto de que todas as matas ciliares desse Rio Poxim, do Rio Poxim, que vai desde a sua nascente até lá, está sofrendo um processo de degradação muito grande. Consequentemente, está sofrendo um processo de degradação, ele está sofrendo um processo de soterramento do seu leito do rio. A areia e a água que a mata conseguia segurar, porque existia mata ciliar com a capacidade disso, foi retirada, ela está indo toda para o leito do rio. E aí ela vai perdendo uma característica que é os meandros do rio. O que é meandro do rio? São as curvas desse rio. As curvas desse rio ela têm uma capacidade de modificar a correnteza dos rios e, consequentemente, diminuir tanto o processo de retirada de areia como de depósito de areia. O rio ele tem duas funções básicas nesse processo de assoreamento: retirada de sedimentos e depósito de sedimentos. A retirada e o depósito de sedimentos são duas características principais das correntezas desse rio, do fluxo que acontece dos rios. E a outra consequência clara é a preservação das suas matas ciliares. Então, eu acredito, eu falo muito dessas questões de que a consequência que nós temos no Jabotiana hoje é um processo de degradação ambiental que vem acontecendo desde a nascente dos rios. E aí a gente traz uma realidade que não é só uma realidade do Rio Poxim. A gente traz uma realidade do Rio Vaza Barris, a gente traz uma realidade do Rio Sergipe, Riachuelo é um exemplo disso. Que é onde a gente vem, quando a gente vem a enxurrada, leva tudo. E aí a outra coisa que é muito importante, que a gente não consegue, as pessoas não estão conseguindo debater, é o seguinte, é o que acontece muito no Ceará, é a chuva seca. O que é que eu quero dizer com a chuva seca? A gente tem grandes temporais, tempestades, efeitos climáticos extremos, como a gente está tendo agora, mas a água vai, mas a gente não tem capacidade de segurar essa água. E aí quando eu falo de capacidade de segurar essa água, é fazer com que essa água sirva futuramente para a gente não entrar numa crise de abastecimento de água. Como a gente viu algumas das barragens que hoje estão transbordando secas no começo do ano. E aí vamos ver no futuro, Barreto, né? Exatamente, vamos ver no futuro daqui a 6, 7 meses, se elas vão estar com capacidade de segurar. E aí a importância das matas ciliares desse processo, de segurar essa água para que a gente tenha uma constante, nem 8 nem 80, a gente possa manter um equilíbrio dessa questão da água. Então são essas relações que a gente precisa entender para que a gente possa saber como o planejamento urbano interfere, deve entender e como deve interferir na forma como a gente habita a cidade de Aracaju. Agora, eu quero voltar um pouquinho para a questão do Jabotiana. Você explicou para a gente o processo de degradação pelo qual passa o Rio Poxim. Não dá simplesmente para agora, já que tem uma série de condomínios construídos e em construção lá. É uma área considerada de expansão. Isso. Na cidade, larga expansão. Não dá simplesmente para você agora derrubar prédio, até porque o impacto, o processo de degradação do rio já começou. Isso é fato, você disse que basta chegar lá, já tem estudos de anos anteriores da UFES apontando isso. O que fazer agora? Porque é o seguinte, a cada ano que passa, mais prédios são construídos. A necessidade de habitação aumenta. A necessidade de habitação aumenta e vai chegar uma hora que não vai ter limite para isso. Porque a gente já viu, por exemplo, vários conjuntos habitacionais ilhados, as pessoas sem conseguir trabalhar, sem conseguir ir para a escola, realmente sem conseguir deixar suas casas. Uma cena que há muito tempo a gente não via em Aracaju, mas não dá agora para só derrubar a casa dele. Ninguém vai morar aqui porque aqui é o lugar do rio. Já que as pessoas pagaram também para o que fazer? Qual caminho trilhar? Aí onde é que vem uma grande questão muito importante. A participação dos órgãos de controle no processo de ordenação. Se a gente não tem uma legislação que não segurou essa expansão imobiliária existente no município de Aracaju, que garanta essa sustentabilidade nesse processo, os órgãos de controle agora estão entrando no processo de determinação com relação a isso. E aí eu trago mais uma vez o exemplo do Jabotiana. O bairro Jabotiana hoje foi impetrado uma ação civil pública
pelos moradores de Jabotiana, junto com as organizações sociais que atuam naquela região, junto à Justiça Federal, e hoje o bairro Jabotiana está impossibilitado de gerar qualquer nova habitação. Por quê? Porque o processo das falhas que vem acontecendo dentro do Executivo, por quê? Um prédio daquele para ser construído, ele é necessário um processo anterior à sua construção, que é um processo de licenciamento e permissão da construção daquelas áreas. E o processo de licenciamento ambiental, junto com as legislações urbanas, com as leis urbanas, ela vem justamente discutir que o empreendedor apresente estudos mostrando que, olha, se esse empreendimento vai causar impacto XYZ, as ações mitigadoras e compensatórias devem ser ABC. E aí é necessário que a gente discuta essas questões com relação a isso. Por quê? E aí onde é que vem um grande ponto que a gente precisa discutir de uma forma muito séria e de uma forma muito ética. Em que sentido? Até quando a expansão econômica, a necessidade de expansão econômica da cidade de Aracaju, das cidades brasileiras, estão interferindo no dia a dia das pessoas em eventos climáticos extremos como a gente está tendo. E aí o que é que eu trago com relação a isso? Se aqueles prédios estão lá, foram comercializados, foi com a tutela do poder público estadual e foi com a tutela do poder público municipal. Porque você tem que ter um documento chamado habite-se. E o habite-se só é dado para que você tenha a titularidade da sua propriedade se o poder público licencia. E lá a gente tem poder público, ADESO e ADEMA. E aí você pergunta como é que a ADEMA conseguiu e como é que a Imurb deu uma autorização para um prédio que construiu na beira do rio. Aí onde é que vem esses questionamentos? Os absurdos do licenciamento ambiental que vem acontecendo hoje. Uma foto aérea do Jabotiana mostra que claramente, você fazendo no Google mesmo, você fazendo um resgate histórico do ano de 1970 para hoje, que o próprio sistema faz, você vê que eles estão ocupando diretamente o leito do rio. Ocupar o leito do rio. E aí por quê? Aí onde é que vem o processo de informação? Na hora da venda desse empreendimento, dessa unidade, foi colocado essas questões ambientais, esses riscos ambientais? O marketing trabalha a qualidade de vida, mas muitas das vezes a gente não está vendo essa qualidade de vida acontecer. Na prática, isso é um exemplo claro. Então é necessário que a gente possa discutir, e aí cabe ao Legislativo Municipal, é muito importante, e o Legislativo Estadual, discutir as questões das regras e normas para habitações em áreas onde o próprio plano diretor determina que esse zoneamento, do zoneamento do plano diretor, determina que essa área é uma área de importância ambiental e uma área de risco de ocupação, que a gente chama de zonas de adensamento restrito. Essa zona de adensamento restrito exige que o licenciador tenha uma capacidade, tenha uma quantidade de normas e regras a cumprir para que aquela habitação possa existir. E aí o que aconteceu no Jabotiana? Aconteceu um processo de impermeabilização do solo, em razão das grandes quantidades de habitações. Tivemos uma concentração muito grande de habitações, locais onde você tinha anteriormente de 100 a 150 residências, unidades familiares, você tem hoje 1.000 e 1.500 unidades familiares. E aí a capacidade de via para atender isso, a capacidade de esgoto para atender essa nova demanda, a capacidade de escoamento das águas pluviais para atender essa nova demanda. E isso deve ser planejado antes da construção. E aí você pergunta, agora já está construído, não tem como tirar. O que fazer? É tentar manter o que existe, primeiro ponto, e aí cabe um aspecto muito importante. A gente preservar aquela área que sai do fundo da Universidade Federal de Sergipe e vai até a região da ponte do Detran, que é uma área gigantesca, uma área de brejo muito grande. Quando a gente sai da Universidade Federal de Sergipe, tem uma universidade que fica bem próxima àquela rótula que vai para a Justiça Federal. A gente tem uma área muito grande, que é uma área de recarga muito importante. Se a gente tivesse aquela área hoje habitada e permeabilizada, as consequências no Jabotiana seriam muito mais graves, porque ela é uma área de absorção muito grande da água de chuva. E aí, como é que o poder público pode fazer para que aquela área seja garantida? Existe um instrumento muito importante que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Fazer com que aquela área se torne uma área de unidade de conservação. Porque aquela área possui uma importância para o município ambiental, ecológica e social e habitacional. É necessário a gente frear esses aspectos. E aí o município tem que ter uma legislação específica para que essas áreas sejam preservadas e, consequentemente, a gente possa evitar futuras catástrofes. E aí vem outro grande problema. Eventos climáticos como esse, que a gente está tendo aqui em Aracaju nos últimos 5 dias,
são possíveis de acontecer nos próximos anos. A escala do desenvolvimento do aquecimento global está mostrando isso, não só em Aracaju, mas no mundo inteiro. A quantidade de eventos climáticos extremos que nós estamos tendo no Brasil e no mundo, seja relacionados a grandes enchentes ou secas prolongadas, está cada vez mais constante. Então, a situação climática hoje do mundo tende a piorar e, consequentemente, eventos climáticos como esse têm a possibilidade de acontecer de forma mais rotineira. E aí é necessário que o município se prepare ainda mais com relação a isso, para que possa evitar futuras catástrofes, não só no Jabotiana, mas em outras áreas, como Euclides Figueiredo, outras áreas, a exemplo por exemplo, do município de Riachuelo. E aí qual o instrumento que o município tem hoje na mão para fazer? O plano diretor. Ele é o grande responsável que pode determinar como o município fazer, para que vai fazer e buscar financiamento para que isso aconteça. A gente vai segurar o ponto do plano diretor, porque eu tenho uma pergunta para fazer antes. Se nada for feito, Waldson, você já disse aí que esses eventos podem continuar acontecendo e de uma intensidade cada vez maior por conta do aquecimento global, mas se nada for feito, no contexto que nós temos hoje, o que é que a população aracajona pode vislumbrar? Vou usar um ditado popular, enxugar gelo. A gente vai enxugar gelo. Enxugar gelo por quê? Porque esses eventos vai gerar um primeiro processo. A área de Jabotiana hoje é uma área para o mercado imobiliário hoje, em razão desses eventos de inundação, não está sendo mais um processo especulativo tão forte. Porque antes de morar, uma pessoa, antes de comprar uma habitação lá, vai dizer, aquela área é larga. Então eu preciso ver em outros locais. Então ela vai perder o processo especulativo imobiliário, já perdeu, está perdendo o processo especulativo imobiliário. Que é uma resposta clara, vá hoje nessas áreas que estão alagadas e veja a quantidade de casas que tem uma placa de venda na porta. E que estão mais de 4 anos à venda e não vende. Não vende por quê? Porque alaga. Como é que uma pessoa vai comprar uma residência para tentar morar a vida toda lá, tendo uma dor de cabeça de dizer, olha, todo mês de junho e julho eu vou viver com medo, porque eu posso sair da minha casa pode ser inundada. Então são esses critérios que na hora da compra, aí é onde é que cabe ao cidadão. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa perspectiva também. Que a gente bota muita responsabilidade dentro do poder público municipal e do executivo estadual e municipal. É também o papel do cidadão na hora da compra das habitações, fazer essa pesquisa com relação aos equipamentos urbanos que existem nesse local e as formas de planejamento de habitação desses locais antes de comprar suas residências. É muito importante que o cidadão faça isso, porque isso é um ponto fundamental que vai diretamente na veia do processo especulativo imobiliário, que é o processo de especulação. Venda e preço dessas propriedades. Então, é muito importante que o cidadão faça isso. E aí, quando eu falo enxugar gelo, se a gente não fizer nada, por quê? Porque era para a gente já ter feito há muito tempo atrás. Se a gente não faz, a tendência é piorar mais ainda. E aí, quem é que está fazendo hoje? Quem é que está fazendo muita coisa, se organizando? A própria população. Um exemplo claro que a gente tem no Jabotiana é o Grupo Jabotiana Viva. Uma estrutura de organização comunitária muito eficiente, salutar, exemplar, encabeçada por pessoas, moradores da comunidade, onde eles estão buscando as alternativas judiciais, políticas e sociais para tentar minimizar os impactos que existem hoje. E aí o que a gente vai, um linguajar que eu trago, não é o poder público que tem que agir também, é também o poder do público. Entendeu? Onde a sociedade faz o efeito reverso do processo de construção legislativa. Em razão dessa demanda habitacional, desses problemas de ocupação, a própria população está demandando o poder público e os órgãos de controle uma necessidade de que faça ações lá. E aí o outro exemplo claro que a gente tem no Jabotiana são o processo de esgoto, que é o grande da Lagoa da Areia, que o Adésio está fazendo, foi obrigada pela Justiça Federal para fazer o processo de esgotamento sanitário naquela região. A área definida pela Adésio foi a Lagoa da Areia, onde essa lagoa tem uma capacidade de recarga muito grande. Anteriormente, alguns estudos mostram que aquela área foi uma área de extração de areia e foi retirada muita areia lá para habitação, para a construção civil. E essa área hoje virou uma grande área de reservatório e uma capacidade muito grande de absorção da água. Então,
Hoje essa área deve ser preservada e aí a DESO vai aterrou um pedaço dela para construir um sistema de esgotamento sanitário que, por incrível que pareça, Santa Lúcia, Sol Nascente, JK e Largo da Aparecida não tem esgotamento sanitário nas suas residências. O esgoto é feito nas residências, você dá a sua descarga na sua casa, vai para a sua fossa séptica da sua casa, sem tratamento algum, não existe tratamento, e de lá vai para o canal, vai para o rio. O esgoto puro. Então você vê uma área que já tem uma possibilidade de inundação muito grande, não tem esgotamento sanitário, não tem tratamento de esgoto. Só para a gente contextualizar o internauta, essa situação lá da Lagoa no Jaboticabal gerou até uma mobilização bem grande da comunidade em relação contrária à construção desse sistema. Valdson, antes da gente fazer uma pausa para atualizar algumas informações que estão chegando aqui no F5 News, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre a responsabilidade que cada cidadão também tem. A gente já falou da responsabilidade do poder público, mas de que forma o cidadão pode, com as suas atitudes diárias, contribuir para que essas situações não sejam ainda agravadas? Porque às vezes o nosso comportamento de desrespeito ao meio ambiente acaba agravando esse problema. Né? Sim, sim. O grande problema que a gente vê, o mais notório, o mais claro que acontece, é com relação aos lixos nos canais, né? E outra coisa que a gente tem é a ocupação das áreas de canal para, por exemplo, para áreas de lazer. Retirada das matas ciliares, que são as áreas que absorvem e conseguem diminuir a quantidade de água de inundação. Primeiro papel do cidadão, cuidado com o resíduo que produz, fazer com que ele vá para um destino correto. E aí a gente vê nessa época de inundação, principalmente nos canais, e a prefeitura vem divulgando muito bem isso, a quantidade de limpeza que vem sendo feita nos canais de Aracaju. É muita quantidade de lixo. Nos últimos 5 dias foi coletado, eu acredito, que mais de 8 toneladas de lixo dentro dos canais. Então é um percentual muito grande, que esse lixo não é colocado pelo poder público, é colocado pelo cidadão. E aí aonde é que vem a parceria entre cidadão e poder público? Não é somente o poder público, não é somente o cidadão separar o lixo, mas é necessário que o poder público tenha um sistema eficiente de recolhimento e destinação desse resíduo. É necessário que a gente possa também compreender essa proposta. E uma outra perspectiva que é muito importante para o cidadão é ele estar atento ao processo de organização comunitária. E aí onde é que vem um grande problema do brasileiro, do latino por si. Nós não temos uma cultura organizativa comunitária eficiente. O que é que eu quero dizer com isso? As associações de moradores hoje, a gente tem poucos bons exemplos, onde hoje o nível de participação comunitária do cidadão é muito baixo. Então, ações como essa que está tendo, de eventos climáticos como esse, de processos de problemas habitacionais, poderiam ser muito mais minimizados e organizados se nós tivéssemos uma estrutura de organização comunitária capacitada. E aí onde é que eu trago um bom exemplo hoje da Prefeitura de Aracaju, por mais que tenha os números defeitos, mas é necessário que a gente possa também bater palmas para as boas ações, é os NUDECs, os Núcleos de Desenvolvimento Comunitário, feitos pela Defesa Civil. E isso diminui muito o tempo de resposta para essas questões de eventos climáticos extremos, de alagamentos, porque a comunidade já está preparada a conviver com essa situação. E aí o poder público, através desses NUDECs, feitos pela Defesa Civil, tem uma capacidade de tempo de resposta maior e, consequentemente, os prejuízos vão ser menores. E aí é muito importante que a população também faça essas 3 vertentes. Ponto 1, ação coletiva e ação cidadã, redução de lixo, perspectiva de lixo, esgoto. Ter muito cuidado com relação à ocupação e preservação dessas áreas de recarga, que é muito importante, dessas grandes áreas de inundação. E o terceiro e último ponto é ter uma estrutura de organização comunitária e de participação comunitária ativa e constante, para que o tempo de resposta para essas grandes calamidades seja o mais rápido possível e a gente possa evitar problemas como a gente está tendo hoje de mais de 800 pessoas desabrigadas. Certo. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa com o Valdson, daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão do plano diretor aqui de Aracaju, porque nós vamos atualizar algumas informações que acabam de ser publicadas no F5 News. Primeiro sobre a visita da equipe do governador Belivaldo Chagas hoje lá à barragem do Rio Poxim Açu, no município de São Cristóvão, aqui na região metropolitana de Aracaju. Segundo o governador, não há risco de rompimento na estrutura da barragem. O relatório aponta que
que ela está realizando a retenção da água e minimizando os impactos da cheia, mas está funcionando dentro da normalidade. Nós tínhamos ontem um relatório da Defesa Civil apontando aí uma situação de alerta para algumas barragens. Essa era uma delas que estava em situação de alerta por conta do volume já acumulado de água e da previsão de mais chuva, mas no F5 News você acompanha os detalhes dessa visita que foi realizada hoje à tarde pelo governador Belivaldo Chagas e também pela equipe da Defesa Civil, outros técnicos e da Companhia de Saneamento que fizeram uma avaliação na estrutura e descartaram aí o risco de rompimento ou de transbordamento aí nessa barragem. Nós temos também publicado no F5 News uma matéria que fala sobre as campanhas de doação de donativos. Nós vimos aí nas últimas 24 horas se espalhar pelas redes sociais várias campanhas. Nós separamos algumas que são campanhas sérias, inclusive encabeçadas pelo poder público. No F5 News você encontra a relação de como ajudar. Estão sendo pedidos, pessoal, objetos domésticos, itens de higiene pessoal, além de alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, justamente para atender a essas pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. Esse número não para de crescer, como nós vimos no começo da nossa live, já passa aí de 800 desabrigados em todo o estado, são mais de 12 municípios afetados, na verdade, segundo o último relatório da Defesa Civil. Então você pode se somar a essa causa, essas campanhas. Nós temos aqui a relação de algumas delas e você confere no F5 News. Com relação ao pessoal de Riachuelo, eu conversei agora há pouco com os moradores de lá, que é até o momento a cidade mais afetada, com maior número de desabrigados em todo o estado. O pessoal está precisando muito de itens de higiene, fraldas descartáveis, por exemplo, é o que me disse uma moradora lá de Riachuelo, que está ajudando nesse trabalho de socorro a essas pessoas que são afetadas, eles que estão abrigados em um CRAS que fica lá no município de Riachuelo. A cidade está praticamente toda tomada pela água, segundo até o meio da tarde, apenas uma rua não estava ainda com pontos de alagamento, então a situação bastante delicada lá com os moradores do município de Riachuelo, que fica aqui na região metropolitana de Aracaju. Se você puder e quiser ajudar, acesse o F5 News, você vai encontrar os meios para poder fazer essa chuva. A Defesa Civil está monitorando os pontos afetados pela chuva também nos municípios de Rosário do Catete, no leste do estado, e Japaratuba, que também fica ali próximo. Japaratuba, que registrou ontem o desabamento de 5 residências em um barranco. Nós vimos no VT que a Fernanda preparou para a gente. Então também um município com uma situação bastante complicada, existem pessoas desabrigadas e desalojadas nessa cidade. A Defesa Civil também está monitorando. Vamos retomar aqui, nós acabamos de receber aqui a informação de mais um centro de doação para o pessoal lá de Riachuelo, que é o quartel do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM. Acaba de chegar essa informação aqui para a gente, nós vamos também atualizar lá no link do F5 News com a relação dos locais onde você pode fazer doação para os municípios de Aracaju, São Cristóvão, Riachuelo e outras cidades. No Instagram do F5 News nós também estamos compartilhando os posts com os locais, os pontos de doação para você que quer ajudar as vítimas das enchentes, dos alagamentos. Vamos retomar aqui a nossa conversa com o Valdson Costa, porque a gente já pincelou um pouquinho sobre a ausência do plano diretor de Aracaju. Eu quero lembrar que o plano diretor da nossa cidade, ele deveria ter sido revisto há pelo menos 14 anos, isso, Valdson? Isso. E ele não tem revisão. Eu queria primeiro te perguntar, o que já deveria ser revisto, ele está em vigor, embora esteja desatualizado? Olha, o plano diretor de 2000, que é o que está em vigor hoje, ele teve uma proposta de renovação no ano de 2012 e outra proposta de renovação no ano de 2014. Todas essas duas novas propostas, elas tiveram processos dentro das suas ações, vários processos judiciais que questionavam sobre o andamento legal dessas ações, principalmente das questões participativas, das audiências públicas e dos critérios mínimos que existia desse plano diretor, que devem existir no plano diretor, e a gente percebeu
que esses planos diretores foram feitos não possuíam, e aí a justiça agiu como deveria agir nesse processo de discussão sobre o barramento. Essa evolução do plano diretor. O plano diretor ele exige que de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10, no máximo de 10 em 10, ou de 8 em 8, a gente possa rever, porque a cidade, ela constantemente, ela entra num processo orgânico de composição desse processo. Então a revisão, ela não acontece por acaso, porque eu quero ou porque você quer. Porque ela deve atender essas demandas de habitação da cidade, deve atender demandas de mobilidade da cidade, demandas de zoneamento urbano, das formas de construir, até que andar a altura das unidades habitacionais, forma de habitação de alguns bairros, condensação de algumas áreas, zonas de adensamento preferencial, zonas de adensamento para habitação social. Então ela deve trazer todo esse contexto. E como o próprio planejamento deve existir, que é o plano diretor, ele é um instrumento de planejamento, o plano diretor ele tem que ter uma perspectiva e uma versão de trazer essas atualidades para dentro do seu espírito mesmo. O que eu quero dizer é do que o papel de uma lei refletir o que é a sociedade na atualidade. E aí o plano diretor de 2000, ele não reflete o que era Aracaju de 2000. Aracaju de 2000 é totalmente diferente da Aracaju de 2019. Com os inúmeros novos problemas, com outras pequenas soluções de problemas que nós tínhamos no ano de 2000, mas só que infelizmente o poder público, tanto o poder público executivo principalmente, não tem instrumentos que possa fazer com que o gestor executivo tenha possibilidade de executar essas ações. O que é que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo claro. As questões de habitação hoje, de licenciamento ambiental para você construir uma casa. Você comprou um terreno em uma área X da cidade e aí você vai construir sua casa. O plano diretor ele vai determinar, você pode construir até 2, 3 andares dessa sua casa, você tem que deixar uma área permeável da sua casa que corresponde a X% do tamanho do terreno, você tem que ter garagem, você tem que ter uma altura de muro, você tem que ter uma calçada no padrão. São as regras mínimas que essa residência deve cumprir com relação ao seu porte, seja porte residencial, seja porte comercial, seja porte industrial. E aí, a cidade de Aracaju hoje tem uma demanda habitacional totalmente diferente do ano de 2000. E aí essa fragilidade gera inúmeras perspectivas de o que a gente chama de aberrações. E a Jabotiana, o processo de expansão jabotiana, principalmente naquela região Aloque, que vai um pouco mais à frente, já no limite do município de São Cristóvão, é necessário que a gente possa compreender essas ações. Como é que eu digo compreender? E aí eu trago mais uma vez um resgate histórico. É necessário que o município de Aracaju e o município de São Cristóvão, por intermédio também do governo do estado, possa entrar num processo sério de discussão sobre os limites territoriais entre São Cristóvão e Aracaju naquela região de Jabotiana. Por quê? Existem alguns estudos que mostram que Aracaju termina no Rio Poxim, na ponte que hoje está alagada. Mas o processo de expansão urbana que aconteceu de Aracaju, do município de Aracaju, vai além a esse processo. E hoje a gente tem uma linha imaginária, que muitas das vezes os limites entre os municípios são feitos por rios, para ficar mais claro, né? Então é muito básico, isso é uma coisa muito comum. Existe uma linha imaginária, próxima a uma região, próxima ao cemitério que tem lá naquela região, que é a linha limítrofe entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju. E aí isso deve ser discutido de forma clara para que a base do processo de cobrança, tanto da população como dos órgãos de controle, seja efetivo. É a mesma coisa do que eu falo, que eu vou trazer muito linguajar claro, que é o quê? Que minha mãe sempre falava, cachorro com 2 donos morre de fome. A gente perguntava por que morre de fome? Porque eu sempre imaginava que você dava comida para o cachorro. E você imaginava que eu dava, e o cachorro acabou sem comida e acabou morrendo de fome. Então, é necessário que a gente tenha delimitado de quem é o dono daquela área, quem é que faz a gestão daquela área. Cobrar responsabilidade. E cobrar responsabilidade. Muitas vezes aqui, quando a gente vai fazer matéria ali naquela região, realmente, fica um jogo de empurra entre os Isso, exatamente. São Cristóvão, Aracaju. Aí as coisas boas, os gestores querem puxar, e as coisas ruins, os gestores querem empurrar um para o outro. E aí, quem fica no meio? A população. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece muito hoje? Para cobrar IPTU, a gente briga para cobrar IPTU.
pela gestão, o imposto territorial, para arrecadação municipal. Mas quando tem problemas de saneamento, escoamento, problemas de pavimentação, um fica jogando para o outro. Então é necessário que a gente primeiro discuta esse processo. E aí o plano diretor ele é muito importante porque ele vem com essa perspectiva de ordenamento territorial. E aí são os pilares do planejamento urbano: ordenamento territorial, planejamento habitacional e expansão urbana. O plano diretor ele trabalha dentro dessas perspectivas. O que nós temos hoje e o que nós devemos pensar para que a cidade se torne sustentável daqui a 5, 6 anos. E como fazer? E como fazer. Isso bem claro para que não seja feito. Por quê? Porque o como fazer? Porque vai orientar o poder público municipal a fazer projetos e fazer com que o prefeito bota esse projeto debaixo do braço e vá correr atrás de recursos. Seja em qual fonte for, seja emendas parlamentares, seja através de convênios com o governo federal, projetos com parceiros internacionais, seja com quem for. Então, o plano diretor, ele é um documento que é muito importante e ele é muito bom para o gestor. Porque ele vai fazer com que eu sou um financiador e você é um gestor público, eu vou dizer, ó, minha cidade está organizada e eu penso minha cidade daqui a 5 anos. Então a forma que eu vou olhar para você e dizer, opa, esse cara realmente está organizado. Esse município realmente tem uma estrutura de gestão eficiente. Então eu vou investir nesse município. Então, pelo que você está me dizendo, a ausência de um plano diretor atualizado acaba travando investimentos. E trava investimentos, e aí onde é que eu falo? Os prejuízos indiretos econômicos com relação a isso. Por exemplo, se nós tivéssemos um investimento alto para a contenção dessas áreas, criação de piscinões, seja lá o que for, não sei qual é a solução de engenharia, agora não consigo determinar qual a solução de engenharia para diminuir essas áreas de alagamento na região do Jabotiana, mas se fosse um investimento de alto e valores vultuosos, a gente não teria prejuízos que nós temos hoje. Quais são os prejuízos que o poder público está tendo? Prejuízos econômicos, porque as pessoas estão deixando de trabalhar, os comerciantes daquela região estão deixando de vender. Né? Os prejuízos sociais, que são imensuráveis economicamente. Uma pessoa sem uma residência morando ou dormindo num colchonete numa escola. Agora vão ter que receber aluguel social. Aluguel social. Perdeu tudo nas casas. Exatamente. E aí qual é o prejuízo a longo prazo com relação a isso? Sai muito mais caro do que se nós fizéssemos um planejamento eficiente. Então é o barato no momento que custa muito caro a longo prazo. Então é necessário que a gente possa entender. E o plano diretor ele vem com essa perspectiva. Desde quando ele foi criado no Estatuto das Cidades, desde quando o governo federal determina que os municípios façam o plano diretor, ele vem principalmente nessa perspectiva, de que o município tenha instrumentos de planejamento e gestão, através de uma lei, que o plano diretor é uma lei, que obrigue o município, seja em qual gestão for, seja qual gestor for, que faça com que eu tenha uma política continuada e não uma política de gestão de 4 em 4 ou de 8 em 8 anos. Então ele vem com essa perspectiva de dizer, olha, você pode ter uma convicção política diferente da minha, mas a gente tem um caderno comum, que é uma legislação que a gente tem que seguir. Então, se eu comecei essa obra, você tem que terminar porque é uma obra de importância para a sociedade. Não uma obra de importância para mim como gestor, ou para mim como gestor, entendeu? Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, que está interagindo com a gente através dos comentários. Nós temos aqui alguns comentários de internautas que estão acompanhando a nossa live. A Maísa Prado comentou assim, alguns municípios já estão sofrendo com as fortes e constantes chuvas. A exemplo das vizinhas, ela mora lá em Maruim, Riachuelo e Rosário do Catete. Espero que o poder público e os cidadãos solidários ajudem essas pessoas que estão desabrigadas, é o que diz a Maísa Prado. Já a Lene Dias diz, tomara que tudo volte ao normal e as colaborações aumentem. O Edinho Rabelo comentou o seguinte na nossa live, já estão falando em grupos de WhatsApp que estourou outra barragem em Lagoa dos Porcos, na região de Coronel João Sá. Essa não é uma informação confirmada pelos órgãos oficiais e a gente inclusive aproveita para lembrar que você deve tomar cuidado ao se informar sobre essa situação das chuvas para se orientar corretamente, afinal as fake news estão aí espalhadas o tempo todo, então busque sempre fontes seguras para se informar e se atualizar sobre as situações, se orientar acerca das situações referentes às chuvas. Vamos voltar aqui a falar com o Valdson, que é especialista em desenvolvimento urbano. Valdson, você já demonstrou a importância do plano diretor, só que pela sua fala, ele é um documento, um instrumento complexo, de difícil elaboração, até mesmo
por aquilo que ele se propõe a fazer, ordenar uma cidade do tamanho de Aracaju, em franca expansão, crescimento, não é mesmo fácil. Mas por que então ele não sai, não vou dizer nem do papel, porque ele nem está no papel. Por que então ele não sai da fala? Plano diretor, todo ano, a imprensa pauta isso, gestões prometem, quando é campanha eleitoral, ele domina os debates, pauta as promessas eleitorais, mas nós estamos aí há algumas gestões já, e esse plano diretor não chega na Câmara de Vereadores para apreciação, porque tem isso, ele precisa ser validado pelos vereadores. Exatamente. O que falta? Faltam técnicos, falta vontade política, por que esse plano diretor não vira realidade aqui em Aracaju? Eu acredito, pelo meu ponto de vista, para que um gestor possa fazer valer um plano diretor, atualize esse plano diretor, primeiro, ele tem que ter uma coisa que a gente chama que é saber segurar o bônus e o ônus de discutir um tema tão polêmico como esse. Por quê? O plano diretor, a partir do momento que ele é elaborado, ele é um jogo de poderes. Por que eu digo um jogo de poderes? Porque nós estamos colocando em discussão o futuro da cidade. E aí existe uma correlação de forças das mais variadas dentro dessa discussão que querem determinar como é que vai ser a cidade. Então, não é qualquer gestor e nem qualquer estrutura de gestão executiva que tem esse peito de encarar essas dificuldades, porque realmente é um jogo muito trabalhoso. Fazer plano diretor, ele não é impossível, mas é muito difícil. Principalmente, e aí eu trago cidades complexas, grandes metrópoles, São Paulo, por exemplo, que é são várias cidades dentro de uma. Por exemplo, tem bairros em São Paulo que têm a mesma capacidade populacional de que o município de Aracaju. Né? E aí, lá conseguiram fazer plano diretor. Por que nós não conseguimos fazer plano diretor? E aí onde é que vem a capacidade de articulação e vontade do gestor do momento? Dele incorporar isso como uma prática prioritária dele. Então é necessário que a gente possa entender também essa perspectiva. Porque quem vai demandar o plano diretor, além dessa obrigação legal, é o chefe do executivo. O chefe do executivo tem que demandar essa ação. Não é por falta de pessoas capacitadas. Nós temos hoje, dentro da Prefeitura de Aracaju, e nós temos sempre pessoas, não só nessa gestão, mas nas gestões anteriores, pessoas extremamente capacitadas para fazer uma discussão séria e uma discussão com qualidade do plano diretor de Aracaju. E não só pessoas dentro da Prefeitura, mas também órgãos e empresas muito sérias no Estado e no Brasil que fazem planos diretores excepcionais. A Universidade Federal, por exemplo, tem professores muito bem gabaritados para fazer planos diretores. A Universidade Tiradentes também tem professores muito gabaritados dentro dos cursos de arquitetura, dentro dos cursos de geografia da Universidade Federal de Sergipe, dentro dos cursos das áreas sociologia, engenharia, que são extremamente capacitados com relação a isso. E aí o que a gente faz, o que a gente fala muito, nós temos a faca e o queijo na mão, mas eu tenho que ter vontade de fazer com que a faca e o queijo eu possa usar de forma adequada essa faca e o queijo para gerar um alimento de qualidade para a população. Para que essa faca e esse queijo possa fazer um queijo de qualidade, cortar um queijo de qualidade. Você consegue estimar em quanto tempo um plano poderia ser elaborado? Olha, pela experiência, pela necessidade de estudos que são necessários, eu acredito que em 12 meses é possível fazer um plano diretor. É possível. Tendo uma equipe boa e uma equipe robusta, é possível. Porque o plano diretor ele tem que fazer os estudos técnicos, o diagnóstico. A partir do diagnóstico ser feitas audiências públicas em todos os bairros ou regiões do município de Aracaju, para que após disso a gente possa apresentar à Câmara de Vereadores. E aí onde é que cabe também o Poder Legislativo. Não basta ter somente um prefeito com vontade de fazer o plano diretor. É necessário que a Câmara Legislativa também tenha vontade de aprovar esse plano diretor, da forma mais sustentável para o município. E aí eu trago uma experiência minha no plano diretor de 2012, que foi aprovado e discutido na Câmara de Vereadores, e que foi um dos momentos mais tristes da minha vida como profissional, onde pontos importantíssimos e balizares para o desenvolvimento urbano de Aracaju eram discutidos através de ligações telefônicas. Dos vereadores recebendo ligações telefônicas perguntando se poderia votar sim ou não dentro dessa proposta.
E aí onde é que vem uma provocação clara ao Poder Legislativo de que é necessário que os vereadores de Aracaju tenham capacidade e assessoria técnica, que existem pessoas aqui em Aracaju que possam respaldar o voto desses candidatos, desses vereadores. Né? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes nós discutíamos termos técnicos com os vereadores e eles desconheciam esses termos técnicos. E desconheciam e não queriam conhecer. O grande problema foi esse. Entendeu? Então é necessário que o Poder Legislativo ele tenha uma assessoria técnica que possa fazer com que, quando esse documento chegar à Câmara de Vereadores, ele possa ser analisado dentro de critérios técnicos, dentro de critérios políticos e dentro de critérios institucionais, para que a gente tenha um plano diretor coeso. Porque nada adianta a gente fazer um plano diretor bonito, o Executivo fazer um plano diretor bonito, se ele for para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, e ele for totalmente distorcido. E aí corremos o risco de ter um plano diretor pior do que o de 2000. E aí a gente retrocede nesse processo. A forma como ele foi feito é bonita, mas a forma como ele é aprovada, que constitui a lei municipal, ela pode ser distorcida. Então, é necessário que a população, e aí quem fiscaliza a Câmara de Vereadores é a população. Então é necessário que a população também esteja atenta ao papel dos candidatos, dos vereadores, dos parlamentares, que estejam aprovando e determinando como é que deve ser esse plano diretor. E aí eu trago uma outra discussão, só para deixar o apetite para um próximo debate. É o plano de mobilidade urbana, que são os documentos acessórios ao plano diretor. Plano de saneamento básico, que já foi feito e já foi aprovado. Cabe agora ao município instrumentalizar esse plano. O plano de mobilidade e o plano diretor. Então é necessário ter esses três instrumentos para que a gente possa ter... O plano de mobilidade também já está aprovado. Não está aprovado. Por incrível que pareça, nós temos dois e não temos nenhum. Por quê? Porque dois foram feitos e não foram aprovados pela Câmara. Então é o exemplo claro de que é necessário que a Câmara esteja preparada com relação a isso, para que a gente possa evoluir nesse processo. A responsabilidade dos planos diretores não cabe somente ao Executivo. O grande responsável também, para que essa situação que nós temos hoje na cidade de Aracaju, esses alagamentos, não devemos somente apontar o dedo para o Executivo, devemos também apontar o dedo para o Legislativo, pela ausência de leis que sustentam o Executivo a instrumentalizar ações de melhoria para a cidade. Então é necessário que a gente possa apontar os dois dedos para essa ferida e que juntos possamos curar essa ferida de uma forma definitiva e possamos evitar essas catástrofes. Pelo bem da nossa cidade. Exatamente. Olha, o Walton citou aí o Executivo, nós entramos em contato com a Prefeitura de Aracaju para buscar esclarecimentos sobre em que pé está o plano diretor da nossa cidade. Por quê? No ano passado, nós fizemos uma matéria aqui no F5 News em que a Prefeitura de Aracaju informou que o plano diretor seria enviado no ano passado para a Câmara de Vereadores. Este ano já houve declarações do prefeito Edivaldo Nogueira à imprensa prometendo enviar o plano diretor até junho. Nós estamos no mês de julho para a Câmara de Vereadores. Estamos no mês de julho, a Câmara está de recesso, o plano não foi enviado. Nós entramos então em contato hoje à tarde com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Aracaju, que se comprometeu a enviar um posicionamento sobre o nosso plano diretor. Em que pé está esse plano diretor, já que ele foi prometido pelo prefeito Edivaldo Nogueira, mas até o momento nós ainda não recebemos nenhum posicionamento da Prefeitura Municipal de Aracaju. O espaço continua aberto. Walton, eu quero voltar a falar com você sobre a situação das cheias aqui, porque existiam algumas áreas que não cheiram e que isso é fruto de uma ação do poder público. Eu queria que você contextualizasse isso pra gente rapidamente. É uma área que classicamente tinha cheias e era todos os anos, que como a gente sempre falava, né, era as ações repetitivas que a gente sempre tinha. E é um dos motivos de existir no DEC, esses núcleos da Defesa Civil, é na região da zona de expansão, no conjunto Beira-Mar. No ano de 2010, nós tivemos a maior enchente naquelas regiões onde a água chegava na ponta dos telhados em alguns locais, naquela região. E a gente está vendo hoje que no que foi feito, nas ações que foram feitas de macrodrenagem naquela região, nós não fomos noticiados de nenhum problema que existiu naquela região. Então esse é um bom exemplo que a gente pode trazer à discussão. Por que aconteceu aquilo? O poder
o Poder Judiciário, a Justiça Federal, obrigou o município de Aracaju a buscar verbas, projetos e meios para fazer o projeto de macrodrenagem daquela região. Então, como aquela região já tem uma ação grande de macrodrenagem, não sofreu com essa enchente, com esse evento climático que nós tivemos agora, nesses últimos 5 dias. Então é interessante a gente mostrar esse exemplo. Um outro clássico exemplo que nós tínhamos, Avenida Tancredo Neves, Avenida Adélia Franco, em frente a Engetes. Era chover, enchia aquela região. Era clara, uma região de baixada, choveu, encheu. Era qualquer tipo de chuva. Com a ação do poder público, nós não temos mais aquela região como uma região possível de alagamento. Então, isso mostra que quando os projetos são feitos, os impactos são minimizados. E aí você pergunta, por que não acontece na cidade inteira? Aí qual é a principal alegação do município? Não existe recursos. Não tem dinheiro para fazer. Mas se não tem dinheiro, por que não tem dinheiro? Aí muitas das vezes a gente vai descobrir por que não tem projetos. Porque muitas das vezes desses grandes projetos que buscam volumes vultuosos de dinheiro para executar, são grandes obras de engenharia, é necessário investimento muito alto, e existem fontes específicas do governo federal para financiar isso. Então, muitas das vezes, são falta de bons projetos para que o poder público, o gestor público, bota esse projeto debaixo do braço e vá correr atrás de recursos. Não é o papel do prefeito fazer isso também, não é o papel do executivo buscar através de emendas parlamentares, buscar através de projetos financiados por bancos. O BNDES é um dos grandes financiadores de obras públicas que nós temos hoje. Então, muitas das vezes, se existe essa distorção de que o discurso do poder público é dizer que não tem dinheiro, mas muitas das vezes a gente vê várias fontes de financiamento para esses fins, alocando recursos vultuosos, muito grandes, mas que muitas das vezes não são executados porque não existem bons projetos para captar esses recursos. Às vezes o projeto até existe, mas ele não está tecnicamente adequado. Exatamente. Tecnicamente adequado no sentido não só de engenharia, mas tem outros pré-requisitos, os requisitos ambientais, os requisitos sociais. Existem várias outras ações que precisa ter o aval do financiador para que o financiador tenha segurança de possivelmente dar esse dinheiro ou emprestar esse dinheiro. Pois é, pessoal. Bem, nós estamos, como nós já dissemos ao longo dessa live, no 5º dia consecutivo de chuva aqui em Aracaju, e agora eu quero passar uma orientação das Defesa Civil. Pessoas que venham se deparar com inundações ou alagamentos não devem transitar por esses locais onde houver grande movimentação ou volume de água. Outra indicação é aguardar em local seguro ou, se estiver impedido de se deslocar, acionar a Defesa Civil através do número 199 aqui em Aracaju. Você também pode acionar a Defesa Civil pelo 193. Além disso, rachaduras, movimentação de estruturas nas residências, movimentação de terra, inclinação de árvores e postes também são sinais aos quais a população deve estar atenta, pois podem indicar riscos que precisam ser avaliados pelas equipes competentes. Então, repetindo o número da Defesa Civil aqui em Aracaju, 199. Vamos falar agora da previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria que estava atuando sobre o oceano e também aqui na faixa litorânea do Nordeste já se afastou, mas a infiltração de umidade marítima sobre a região entre a Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas ainda é grande. Por isso, há condições para chuva, mas com fraca e moderada intensidade. As condições para chuva diminuem no final de semana, mas de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade sim de pancadas de chuvas esparsas aqui na capital, no estado, neste sábado, domingo, até a terça-feira da próxima semana. O tempo, por isso, não vai ficar completamente seco, então permanece aí o estágio de atenção de todo mundo. Nós já temos mais de 800 pessoas desabrigadas em 12 municípios sergipanos por conta das chuvas que caem desde o começo dessa semana aqui em Sergipe. Eu quero agradecer muitíssimo a Valdson por essa aula que ele nos deu hoje, pela presença, por nos ajudar a compreender melhor as soluções, o caminho e a complexidade desse problema, né, Valdson? Exatamente. Que demanda realmente discussão, participação. A sua participação, você, cidadão, é muito importante. A sua ação também é fundamental para que nós possamos pensar a nossa cidade e nos desenvolvermos de forma sustentável.
porque assim teremos realmente um espaço onde poderemos viver sem esses sobressaltos que tanto angustia e está angustiando agora uma parcela da população sergipana. Eu quero lembrar você que o jornalismo do F5 News continua de plantão e mobilizado, acompanhando todos os efeitos da chuva, os reflexos da chuva em todo o estado, e você vai acompanhar a nossa cobertura também ao longo do final de semana. Nós vamos continuar com toda a equipe a postos para poder levar a você informação em tempo real no f5news.com.br. Quero agradecer muitíssimo a você que ficou com a gente ao longo desta live e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui. Você vai poder reassistir todo esse conteúdo no nosso site. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.